Que bom estar aqui na casa do Senhor. Quem aqui veio aqui acompanhado com alguém da sua família? Levanta a mãozinha aí. Que privilégio poder estar na casa do Senhor com a família, como família, né? Por mais que, às vezes, tenha alguém que tenha ficado lá na sua casa e que você ora por essa pessoa, creia que um dia ela estará aqui com você. Amém? Amém? Amém. Esse mês de setembro nós estamos na campanha da família. E esse versículo é um versículo que todos os domingos nós estamos declarando que seja uma verdade na nossa vida. Eu gostaria de convidar vocês a ler esse versículo comigo nessa noite. Vamos ler. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu creio que Deus, Ele tem um convite para todos nós nessa noite. O convite do Senhor é para que nós participemos da sua eterna glória. Amém? Aqui está dizendo que Ele nos chamou para a sua eterna glória, para que a gente possa ser participantes com Ele para sempre, para conviver com Ele para sempre, mesmo que aqui, agora, nesse momento, a gente sofra, a gente esteja passando por um momento difícil. Ele diz que é Ele que vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu creio nessa palavra e tudo que vai ser ministrado aqui já foi orado, já está nas mãos do Senhor. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E a minha oração é que você possa estar com seu coração aberto para o que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Próximo slide, por favor. Hoje nós temos um tema que é a cobertura espiritual da família. Talvez, se você é um novo convertido, você deve estar perguntando, o que é isso? O que é cobertura espiritual? O que significa isso? Nós vamos explicar e falar sobre isso nessa noite. Nós sabemos que antes de qualquer instituição ser fundamentada e estabelecida nesse mundo, e tem várias aqui, né? Homens estabeleceram instituições e Deus estabeleceu instituições também. A primeira de todas elas que Deus criou foi a família, né? E se foi a família é algo que nasceu no coração de Deus, nós podemos afirmar que família é alvo do amor de Deus. Desde lá do Éden, como já foi pregado várias vezes aqui, quando Deus estava criando todas as coisas, tudo o que Ele fez, Ele dizia, e tudo isso aqui é bom. Mas quando Ele criou o homem, e Ele viu que o homem estava só, pela primeira vez Ele falou essa frase, isso aqui não é bom. E Ele estava se referindo ao homem estar sozinho. E a partir daí Ele criou Eva, e assim Ele institucionou a família, a primeira família da humanidade. E aí depois de um tempo, lá com Abraão, né, quando ele escolhe o homem e para que esse homem pudesse abrir caminhos e ele derrama bênção sobre esse homem, ele não faz uma promessa somente para Abraão com um fim em Abraão ou na sua descendência direta de sangue, mas ele abençoa todas as famílias da terra. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente vê que o plano de Deus, quando é relacionado à família, é muito grande. Porque Ele engloba todas as famílias. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de famílias. A gente precisa crer. Aquele que crê, recebe essa promessa. Você crê? Amém? E depois, anos mais tarde, com Jesus, como já foi ministrado aqui, né? Jesus, Filho de Deus, e Ele estava ali rodeado de glória, rodeado de esplendor. A própria pastora já pregou que Ele poderia ter vindo, né, de outra forma, mas Deus escolheu Ele vir como um bebê através de uma família.
ele experimentou aqui na terra ter uma família. E acabamos de ver aqui um exemplo de uma família que terminou trágico, teve um fim trágico, né? Não era a promessa, não era plano de Deus, mas a gente vê que existem escolhas, né, irmão? Existem escolhas, existem famílias que escolhem crer na promessa, existem famílias que decidem e escolhem o seu próprio caminho. E isso é muito triste. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram o amor de Deus por famílias. E a gente acabou de ouvir aqui que a família é alvo do amor de Deus. Pode passar o próximo slide, por favor. Onde há um lar cheio da presença de Deus, existe também uma resistência espiritual contra ele. Eu quero te perguntar, o seu lar, como é a sua casa? É cheio da presença do Senhor? Amém? Amém. Como é gostoso quando a gente entra numa casa em que a gente sente a presença de Deus, onde habita ali a presença do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que mesmo que a sua casa, que bom que é, né? Que bom que é, tomara que seja, em nome de Jesus, que vá assim de glória em glória até o dia ser perfeito, né? Mas mesmo que exista esse lar cheio da presença de Deus, esse lar não está isento do alvo do inimigo. Existe uma resistência espiritual contra esse lar, contra essa família. Porque Satanás, que é o nosso inimigo, ele vai lutar com todas as suas forças para nos fazer desistir, para nos fazer sair da presença de Deus e para destruir a nossa casa. E, infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas famílias. E por isso que nós precisamos entender o conceito de cobertura espiritual. Porque não basta só estarmos em família aqui. Não basta só eu vir com meu marido, com meu filho para uma igreja no domingo, ou a gente abrir a nossa casa numa terça-feira para um grupo de vida e a gente achar que basta, né? Eu já faço muito. Né? Eu já estou abrindo muito mão de muitas coisas pessoais para estar aqui, para estar ali, para receber pessoas. Não basta. Existe uma batalha, existe uma luta. E essa luta e essa batalha, ela é real. Ela não é visível. Não está visível assim, a gente não consegue ver ali. É um mundo espiritual que se manifesta no mundo físico também. Mas é uma batalha. Você consegue perceber? Às vezes você está lá na tua casa, vivendo um momento de tranquilidade, né? Tá tudo bem. Você está ali recebendo as pessoas na tua casa, acabou de ter um grupo de vida, foi um dia abençoado. De repente, quando você percebe uma palavra maldita ali numa hora errada, uma palavra proferida com um tom de voz um pouquinho mais ácido, às vezes te tira do espírito e, de repente, aquela paz se transforma num caos dentro de casa e, do nada, já começa uma guerra, uma briga, uma bateção de porta ou um olhar que não gostei. E aí você fala, nossa, mas nem parece que acabamos de orar, né? Meu Deus, o que é isso? A gente precisa vigiar. E isso tem a ver com a cobertura espiritual. Você pode passar para o próximo, por favor? Aqui em Isaías foi um profeta e que ele estava aqui profetizando. Ele lançou aqui uma profecia a respeito do seu povo, porque eles estavam passando por um momento difícil de destruição, por conta do exílio, por conta deles terem sido levados embora, levados cativos, e a sua cidade já estava toda em ruínas, eles estavam assim, vivendo longe dos caminhos do Senhor, fazendo as suas próprias escolhas, Deus o tempo todo chamando, o tempo todo ali, querendo eles de volta, e Deus ainda usava os profetas muitas vezes para trazer esperança. E aqui é uma profecia de esperança para o povo de Israel. Isaías disse assim: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor.
Amém? Você crê que a palavra de Deus, ela é para você? Você crê que a palavra de Deus, ela é atemporal? Porque tem muita gente que pensa que o Velho Testamento, o Antigo Testamento é retrógrado. Já passou, não vale mais, porque Jesus veio e aboliu o Antigo Testamento. Tem gente que fala isso e crê, não, a palavra de Deus toda, ela se completa. Desde o Antigo Testamento, absolutamente, desde o dia da criação ali, de Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para a glória eterna e para esse plano de redenção que Deus tem para a nossa vida. Então, se esse profeta foi usado para falar lá para Jerusalém, a gente pode tomar posse e pensar a respeito da nossa casa. Não se ouvirá mais falar de violência na sua casa. Amém? Você pode pensar aí na tua realidade da sua casa, nem de ruína e destruição dentro da sua família. Amém? Os seus muros você chamará salvação. Pensa naquela pessoa que você ora há anos. Você quer que ela venha para Jesus, mas ela tem uma resistência. Parece que o coração dela se endurece. Você tem que declarar salvação na vida dessa pessoa. Não desista de orar por ela. E as suas portas, louvor. Tome posse dessa promessa, meu irmão. E quando nós, aqui ele está falando de muros, por quê? Porque eu estava lembrando, né, que uma vez eu ouvi, faz muito tempo, uma ministração, que antigamente nessas cidades, elas eram cercadas por muralhas, elas tinham muros muito altos, grandes fortalezas e portões enormes. E isso fazia com que as cidades elas ficassem protegidas. Porque existiam muitas invasões, muitas guerras, e o povo ali simplesmente vinha para cima do outro, e se uma cidade estava sem muros, significava que ela estava sem proteção. E uma cidade devastada, em ruínas, sem muros, era uma cidade humilhada. Era uma cidade desvalorizada, era uma cidade em ruínas, literalmente. E quando a gente fala muito sobre o muro, sobre fronteiras, sobre muros, na verdade, a gente lembra de um grande homem na palavra, na Bíblia, também no Antigo Testamento, que foi Neemias, que vocês já ouviram também falar da história dele, né? Neemias, ele foi conhecido como um reparador de brechas. Deus o usou para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a dignidade daquele povo que eles estavam vivendo em ruínas. Agora, você pode passar para o próximo slide, você pode perguntar assim, tá, o que tem a ver os muros, o que tem a ver o Neemias com o muro que estava lá em Jerusalém, caído? Isso tem tudo a ver com a cobertura espiritual. Porque cobertura espiritual nada mais é do que levantar muros de proteção para que o inimigo não tenha acesso à nossa casa. Assim como os muros de proteção das cidades, eles serviam para proteger aquele povo contra os inimigos, a cobertura espiritual são muros que nós levantamos para proteger a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, aqueles que a gente ama. E esses muros, como que estão os muros da sua casa? Como que estão hoje esses muros? Como que a gente protege esses muros? Talvez você esteja me perguntando, pode passar para o próximo. Como proteger os muros da sua casa? Basta vir na igreja? Basta estar aqui aos domingos? Não. Na verdade, o estar aqui é uma consequência de como que foi todo o resto da tua semana, né? Estar aqui é importantíssimo. Estar aqui, a gente recebe do céu uma palavra de refrigério, de encorajamento. Mas assim como a gente precisa comer todo dia, né, irmão? A gente precisa tomar café, amém? Almoçar, jantar, né? A gente precisa se alimentar espiritualmente também, todos os dias. E não só depender do alimento no domingo. Amém? Então, como que nós protegemos os muros da nossa casa? Em primeiro lugar, eu quero ler com vocês aqui embaixo, que está aqui o versículo todo, Neemias 1 e 2. Neemias diz assim, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam,
e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, a primeira coisa, Neemias estava no palácio do rei persa, do rei Artaxerxes. Ele tinha um alto cargo ali, porque ele era o copeiro do rei, um cargo de muita confiança. E ele recebeu a visita desse irmão dele, o Anani. E a primeira coisa que ele perguntou de Anani foi: como que eles estão lá em Jerusalém? Os que ficaram lá, como que eles estão? Como que está a cidade? Ou seja, ele avaliou qual que era a real situação do povo dele, trazendo para as nossas vidas. Como que está a real situação da nossa família, da sua casa? Sabe, irmão, às vezes a gente quer que aquela pessoa se converta. A gente quer a restauração de alguém. A gente quer a salvação de um parente. Mas a gente não para perguntar, para saber como que a pessoa está se sentindo. Não tem aquele diálogo aberto dentro de casa. Tem muitas pessoas que não conversam abertamente dentro de casa. Por quê? Porque ela vai dizer assim: mas se eu falar, a pessoa vai se irritar, vai gerar um conflito maior. Eu prefiro ficar na minha. Então não se conversam, estão dentro da própria casa, ou às vezes estão próximos um do outro, mas não conversam, não tem diálogo, não tem aquela coisa de querer saber. Por quê? Porque é só briga. É mais fácil cobrar, é mais fácil dizer assim: você está assim porque você não vai para a igreja. Olha aí como é que está a sua vida. Você tem que ir para Jesus. Gente, a gente apresenta Jesus muito assim para as pessoas. A gente esfrega na cara das pessoas o pecado dela. E a gente quer que elas amem Jesus. E a gente fala assim: você está assim porque você vai para o inferno se você morrer desse jeito. Olha, Jesus vai te pegar. Jesus vai ir. E aí a pessoa, ao invés de amar Jesus, a pessoa começa a ter um distanciamento de igreja. Porque ela pensa assim: nossa, essa pessoa vai todo domingo para a igreja. Eu não quero ir na igreja dela, não. E ao invés da gente ser um bom exemplo, ao invés da gente dar um bom testemunho, nós mesmos afastamos as pessoas de Jesus. E isso às vezes a gente nem percebe, nem percebemos. Então a falta de diálogo, e muitas vezes também, como que está a situação, a real situação dentro de casa. Às vezes temos feridas emocionais que estão guardadas aqui dentro, e a gente não expõe. A gente não fala para a pessoa: olha, eu estou magoada com você porque você fez isso, porque você falou. Porque a gente pensa: é besteira, isso é bobagem, isso é coisa para gente fraco. E aí você se faz de forte, mas lá no fundo do seu coração você está ferido, machucado. Ou tem alguém machucado com você, ou magoado dentro da sua casa, você nem sabe. Você nem percebeu. Então, qual é a real situação do seu familiar? Às vezes tem uma pessoa dentro da sua casa, no meio da sua família, que ela está passando por um desânimo espiritual. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não quer ir para a igreja, não quer se relacionar com ninguém. E você diz assim: o problema é dela. Eu venho, eu oro. E assim, não estou nem aí. E a gente se torna indiferente com essa pessoa. E a gente tem que parar e pensar: a sua família é o seu bem? A gente já falou várias vezes aqui. Qual que é o significado da família para você? Sua família tem que ser o bem mais precioso. Hoje eu estava falando isso para o Anderson. A gente estava conversando. Quando a gente for para a glória, a gente não vai levar nada daqui. O carro, a casa, o dinheiro. Graças a Deus, né? Porque nem tenho dinheiro para levar. Mas eu tenho uma coisa que a gente vai levar para o céu: as pessoas. Nós vamos levar para o céu as pessoas. Isso é muito legal. É profundo, gente. Eu quero, quando eu for para o céu, que o Anderson esteja lá. Que o Benjamin esteja lá. Você quer que seu marido esteja lá? Seu filho, sua mãe, seu pai? Então, o que é mais precioso? Não são cargos, não são posições,
São pessoas. Então nós precisamos reconhecer a situação da nossa família. E o primeiro passo para a restauração é um diagnóstico correto. É sentar, ora, conversa, pede, Senhor, me direciona. Às vezes você até quer resolver, mas a pessoa é uma pessoa difícil. Gente, pessoas são difíceis. A começar por nós, a começar por mim. Não existe pessoa fácil. Nós somos difíceis. Mas nós precisamos ter esse amor por essas pessoas. A gente precisa orar para Deus de novo nos derramar amor, porque é tão fácil a gente olhar para o outro com um olhar de julgamento. É tão fácil olhar para o outro indiferente. A gente precisa olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Mas o outro me feriu, mas o outro fez isso. Mas a gente tem que orar, a gente é cristão. Se a gente é cristão, nós somos pequenos cristos. Nós temos que nos parecer com Cristo. E Cristo nos amou até a cruz, até a morte. E Ele espera isso de nós. Então, se você tem uma dificuldade com alguém da sua casa, uma falta de amor, uma falta de perdão, vá aos pés do Senhor e leve essa causa para Ele. E fala, Senhor, eu não consigo. E eu vou te dizer, a gente não consegue. A nossa força não nos deixa. Porque a gente é limitado. A gente é condicional. Mas se a gente entrega a nossa causa para Deus e a gente fala, Senhor, faz a tua obra primeiro em mim. Senhor, comece em mim então. Sabe por quê? A gente quer que Deus comece sempre no outro. Teve há uns anos atrás, já tem uns 4 anos atrás, eu e o Anderson, a gente estava assim numa época que a gente ficava... Gente, a comunicação, por isso que não rolava. Porque eu falava A, ele entendia B. Eu falava, meu Deus do céu, não estou conseguindo me comunicar com esse homem. Ele falava B, eu entendia C. E a gente estava nos atritos de comunicação, e aí eu ficava irritada, eu ia para Deus, eu falava, Deus... Ele não me entende, Senhor. Eu vou desenhar, ele não entende. Eu já expliquei, eu já falei. E eu ia para Deus, assim, eu ia para Deus mesmo, brava, chateada. E numa dessas, Deus falou assim, eu não quero mudar ele não, eu quero mudar você. Eu fiquei chocada. E eu saí daquela oração brava com Deus também. Eu falei assim, eu não acredito que eu estou escutando isso. Aí eu falei assim, não, eu não acho que é o diabo que está soprando no meu ouvido. E Deus falou para mim que Ele não ia fazer nada na vida do Anderson enquanto eu não deixasse Ele fazer na minha vida primeiro. Algo bem específico. Então isso acontece muito dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos. Marido com mulher, mãe com filho, a gente quer que o outro mude, porque nós somos especialistas em olhar o defeito das pessoas. Mas Deus, naquele dia, Ele estava me ensinando a olhar para mim e começar a reconhecer em mim o que eu estava fazendo também de errado, porque eu estava errada. E nós temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos. Muita dificuldade. E número 2. Pode passar para o próximo slide. Como proteger os muros da sua casa? Número 2, usando ferramentas espirituais. Neemias, continuando em Neemias 1:4, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, que foi o que o irmão dele falou, ele deu relatório da real situação. Neemias disse, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Gente, chorar não é sinal de fraqueza, não. Lamentar não é sinal de fraqueza. A gente não tem outra coisa senão sangue, né, rolando nas nossas veias aqui. Ninguém aqui é arcanjo, nem anjo, nem a 4ª pessoa da Trindade para não sentir. Então a gente sente tristeza, a gente pode lamentar. Mas a gente tem que fazer isso como Neemias fez. Ele fez tudo isso aonde? Ele falou, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então existe um lugar certo para a gente fazer isso.
A internet não é o lugar para fazer isso. A vizinha não é a pessoa, se ela não tem discernimento, se ela não tem um conhecimento, né, uma vivência espiritual, você não vai abrir e ficar lamentando a sua vida para todo mundo que te vê, que você se encontrar, porque a pessoa, no máximo, ela vai só te ouvir, às vezes vai até te julgar, mas ela não vai te ajudar como Deus ele é capaz de ajudar. As armas espirituais abrem caminhos que o esforço humano não consegue. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos correr para o Senhor. As nossas batalhas nós vamos vencer com Deus. Só Ele nos capacita para isso. Quando eu estava passando por essas dificuldades, e é muito interessante isso, enquanto eu queria falar, enquanto eu estava ali, ó, na força do meu braço, no meu esforço, no meu conhecimento, não porque é assim, nada mudou. Mas sabe quando tudo mudou? Quando eu fui para os pés do Senhor, e aí eu me quebrantei. E aí eu falei, então tá bom, então tudo bem. E aí eu falei, então me mostra. Meu Deus, eu acho que Deus só quer que a gente fale isso, né? Me mostra assim, olha. E aí ele mostra mesmo, escancara quando a gente quer ver. Quando a gente não quer ver, a gente pode até orar, da boca para fora, como foi falado da intenção do coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. E Ele conhece qual é a intenção e a profundidade, o teu desejo de mudar. Você tem mais desejo de mudar ou você tem mais desejo que o outro mude? Porque a gente tem um interesse, a gente gasta uma energia em oração, horas orando e jejuando pelo outro e por nós, que é bom nada, né? Hoje eu oro muito por mim. Eu falo, meu Deus, eu tenho que pôr a mão na minha própria cabeça e expulsar um monte de coisa, porque se eu não vigiar, misericórdia. É uma batalha o tempo todo, todo dia. E não é só eu. Você passa por isso? Passa por isso, né, gente? Amém. Glória a Deus. Fico mais feliz de saber que eu não faço sozinha. Então, número 3. Arrependa-se. Exatamente isso que eu acabei de falar. Neemias 1, já no versículo 6. Ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, eu coloquei em caixa alta, temos cometido contra ti, pois eu, em caixa alta também, e a casa do meu pai, temos pecado. Neemias, ele se colocou na brecha, ele intercedeu pelo povo dele, ele se arrependeu pelos pecados do povo, pelos pecados dele, pelos pecados da casa do pai dele, e ele falou: Senhor, nos perdoa, nós temos cometido. Então a nossa oração, né? Senhor, olha lá ele. Ó Deus, tem misericórdia da vida dele, Senhor. Olha lá, meu marido fala, não, Senhor, nos perdoe, Jesus. A nossa dureza é muito grande. Eu tenho orado muito assim, eu coloco todo mundo no bolo. E eu estou junto ali no bolo. Senhor, nos perdoe. E vamos nos humilhar. Por quê? Porque quando a gente se humilha na presença do Senhor, Ele nos ouve. E Ele diz que Ele repudia, Ele deixa lá no canto o orgulhoso. Então a gente não pode chegar diante do Senhor com uma oração orgulhosa. A oração do publicano. Ó Deus, obrigado porque eu venho na igreja, Senhor, eu jejuo 3 vezes na semana, eu sou crente, e olha lá aquele pobre coitado que nem ora, que nem vai na igreja, que faz tudo errado, Senhor. Não é assim. É Deus, tem misericórdia. Senhor, como que eu posso ajudar o meu irmão? Então eu tenho orado muito assim: Deus, como que eu posso ajudar tal pessoa? Como que eu posso? O Senhor quer que eu fale? Eu falo. Falar para mim não tem problema nenhum. Mas muitas vezes Deus não quer que eu fale, Ele quer que eu faça alguma coisa sem falar. E às vezes a gente não se coloca nessa brecha, pedindo perdão, se humilhando, né? Em nome da pessoa também. A gente precisa fazer isso. Isso é cobertura espiritual. Precisamos reconhecer que muitas vezes nós mesmos temos destruído esses muros. Nós mesmos destruímos os muros. Coloca o próximo slide, por favor, Fernanda. Quando não há arrependimento. Há muitos anos atrás, muito tempo atrás, e eu sou crente desde criança. E assim, é uma bênção ser cristão desde criança. É uma bênção.
Mas é aquela coisa, a gente era, né, levado pela mãe e tudo mais, e a gente cresceu. Mas aquele encontro pessoal, sabe? Aquele encontro que você teve com Jesus, foi anos depois. Foi anos. E foi, assim, algo bem gradativo. Não foi uma conversão, assim, tipo Saulo para Paulo, meu Deus, eu mudei em tantos dias, já sou uma bênção. Não, a minha foi assim, bem devagar, em várias áreas, por anos. Nossa, Deus teve muita paciência na minha vida. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de reconhecer meus defeitos. Quando eu ouvia pregação sobre arrependimento, parecia que não era para mim. Eu não tinha nada do que me arrepender. E eu já vi pessoas falando isso. Eu não me arrependo de nada. Já viu aquela pessoa que diz assim, se você pudesse voltar atrás, em alguma época da sua vida, só mesmo, se arrependeu, se arrepende de alguma coisa? Jamais. Não. Porque se eu me arrependo, eu estou anulando quem eu sou. Gente, eu me arrependo todo dia. Chega no final do dia e falo, por que eu falei isso, Senhor? Por que eu mandei aquela mensagem? Meu Deus, me perdoa. Aí se dá para reparar com a pessoa, fala, fulano, por favor, me perdoa. Não fui. Eu peço perdão todo dia para Deus. Eu me arrependo todo dia. Mas porque eu sou boa? Não, porque eu sou ruim mesmo. Porque eu preciso do Senhor. Porque eu sei que Ele, se eu não tiver Jesus e Espírito Santo, eu vou pisar na bola com todo mundo, toda hora. Isso daqui não é falsa humildade. Eu estou reconhecendo. E tem gente que diz, não preciso me arrepender. E sabe onde nós erramos? Aqui, onde nós achamos que não precisamos nos arrepender. E aí, sem o arrependimento, nós mesmos começamos a destruir o nosso lar. E olha o tanto de coisa, e tem muito mais coisa que eu poderia colocar aqui, mas o texto basta. Aqui, ó, mentira. Ah, mas eu não minto. Meia omissão. E contar uma meia verdade. Porque uma meia verdade é uma mentira inteira. Se tem que contar, irmão, confessa o pecado inteiro. Não fica comentando, não, essa parte aqui eu vou esconder, porque é muito vergonhoso. Nossa, eu não tenho nem cara para olhar para a pessoa, então vou contar só isso daqui. Não, mentiu. Então, mentira e omissão é mentira. A mentira destrói relacionamentos. O engano, a falta de respeito. Dentro de casa, gritarias, brigas excessivas, raiva excessiva. Parar de falar com a pessoa, né, dentro de casa. Virar a cara para a pessoa dentro de casa, como se ela fosse uma pessoa estranha. Isso daí, a indiferença, nem coloquei, mas a indiferença, gente, a indiferença vai matando a gente por dentro, porque a gente se sente um nada, uma pessoa insignificante para outra. Principalmente quando a gente se trata de marido, mulher, ou com os filhos. Não faça isso dentro de casa. Não falte com respeito às pessoas dentro da sua casa. Esses dias eu estava falando no meu grupo de vida. Como nós somos pessoas polidas com as pessoas de fora. Hoje, eu sempre trabalhei com pessoas, né? Mas eu dava aula e o meu público mais era crianças, né? Então, a gente tinha uma linguagem ali com as crianças e tudo mais. Hoje, o meu público é todo mundo. Hoje eu faço atendimento ao público ali no café. Então, entra pessoas diversas. E aí, o que a gente faz? Às vezes, né, eu posso estar chateada com alguma situação, eu posso estar brava ou pensativa. Chega a pessoa, olá, bom dia, tudo bem? Eu tenho que estar sorrindo. Por quê? Porque eu trato bem. Por quê? Porque é um possível cliente, é alguém que entrou ali. Ela não tem nada a ver com os meus problemas. Ela não tem nada a ver com o que eu acabei de receber de notícia. Nada a ver, é uma pessoa. Então, eu vou tratar bem. Aí, a gente chega... Trabalhamos o dia inteiro, né? Cansados, muitas vezes preocupados, muitas vezes, né, recebemos uma notícia, aí a gente pisa o pé para dentro de casa, aí o marido quer falar, a mulher quer falar, ai, por que não sei o quê, não fala comigo agora, porque eu estou muito brava, porque não sei o quê. Mas lá no café, ou lá na empresa, ou lá no teu trabalho, a gente é polido com as pessoas desconhecidas e com as pessoas que mais amamos ou que mais dizemos amar, a gente só dá coisa dentro de casa. Então, a gente precisa cuidar. Orgulho, soberba. Ah, não vou pedir perdão, não, porque foi ela que começou.
Pelo amor de Deus, irmão, sai disso, em nome de Jesus. Soberba, orgulho, dureza de coração. Tudo isso são muros que nós destruímos. Porque a gente está falando de cobertura. E quando a gente age assim, nós estamos destruindo. Aí depois as coisas, a confusão está lá armado, o circo está armado dentro da nossa casa. Aí a gente fala, pastora, vem aqui orar por nós. Não tem oração de pastor que dê jeito, gente. Por mais que o pastor seja chegado com Jesus, se a gente não criar vergonha na nossa cara, dentro da nossa casa, tomar posição dentro da nossa casa, orar, se colocar na brecha, se arrepender, a pastora pode morar na nossa casa, que ela vai ver o circo pegar fogo dentro da nossa casa. É assim que acontece, misericórdia. Imoralidade sexual, rebeldia, competição, ciúmes. Essas coisas, essas práticas são coisas que derrubam os muros da nossa família, da nossa casa. E eu quero perguntar mais uma vez, o que é importante para você? É a família? Então, a gente não pode ter essas práticas dentro da nossa casa. Pode pular, por favor, pode ir para o próximo. O inimigo ganha legalidade através de práticas, pecados não confessados e objetos consagrados. Aí aqui tem uma observação, uma história de Raquel, lá em Gênesis. Todo mundo conhece essa história. Que diz assim, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Raquel morava num lugar ali onde ela estava com seu pai, onde eles adoravam outros ídolos. E quando Jacó resolve voltar para a terra, né, do seu pai, onde ele tinha saído, ele resolve voltar com a sua família, Raquel não vai embora sozinha, ela arrasta com ela os ídolos do pai. Porque ela era uma pessoa idólatra, ela não tinha ainda o entendimento, ela não reconhecia Deus, Criador, como seu Senhor. E em contrapartida dessa história, que eu achei bem interessante, lá em Atos 19, Fê, tu abre para mim, dá uma pausa nesse coisa aqui, nesse slide, mas tu abre a Bíblia para mim, só para eu contextualizar, porque é grande. Lá em Atos, Paulo estava numa cidade chamada Éfeso. E lá as pessoas não estavam gostando muito dele não, porque ele estava pregando Jesus. E daí queriam expulsar ele da sinagoga, ele foi para outro lugar para falar de Jesus ainda. Chegando nesse lugar, lá em Atos 19. Chegando nesse lugar, Deus, a Bíblia fala que Deus, pode passar lá para metade, não sei se consegue acompanhar aí, que eu não coloquei o versículo, que eu coloquei no notebook e não trouxe o notebook. Chegando nesse lugar, Deus começou a usar Paulo. A Bíblia fala, Deus usou Paulo tremendamente. Os lenços dele, os aventais, as pessoas pegavam e as enfermidades saíam só das pessoas tocarem nos lenços dele, nos aventais. E aí aconteceu um burburinho, aquela coisa, nossa, as pessoas estão sendo curadas. Daí 7 filhos do sumo sacerdote viram aquilo, se encheram de ciúme, encheram de inveja, foram procurar um endemoniado, falaram, olha, tem ali um endemoniado, vamos testar. Foram lá com o endemoniado e foram fazer uma sessão de descarrego no endemoniado. Falaram, seu demônio, sai no nome de Jesus que Paulo prega. E aí, lógico, o demônio não reconheceu a autoridade neles e falou assim, pera lá, Jesus eu sei quem é, e o Paulo também eu sei, mas eu sei quem são vocês. E deu uma surra nos 7, que eles saíram de lá nus, machucados, feridos, imagina, foi horrível. E aí, com tudo isso, volta lá no slide, por favor, Fê, que eu acabei não lendo o versículo, contei a história. Com tudo isso, o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo, aquela história se propagou, Jesus crescia mais ainda e as pessoas começaram a se arrepender. E nessa de se arrepender, pode passar. Aí, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, eles ouviram e eles estavam vendo o poder de Deus se manifestar ali. Eles tinham dentro da casa deles objetos de ocultismo, livros de ocultismo, um monte de coisa arada consagrada. Ninguém precisou falar nada. Eles se arrependeram de tal modo que eles vieram confessando publicamente, trouxeram seus objetos publicamente, queimaram aquilo. E a palavra de Deus dizia, e a palavra de Deus crescia, e o Senhor crescia. Houve um arrependimento, uma varredura. Gente, o que tem guardado na casa de vocês? Coisas, a casa é um lugar sagrado. Não é um lugar para você passar por aí aleatoriamente, em qualquer lugar, ver alguma coisa que você nem sabe de onde é a procedência e enfiar dentro da sua casa. Objetos que às vezes a gente ganha das pessoas e a gente não sabe nem o que é. Às vezes uma estátua, um negócio diferente, uma roupa, perfume, um brinquedo. Quantos brinquedos o Benjamin ganha de pessoas que eu não tenho muito contato. Mas sabe o que eu faço, gente? Eu oro, eu consagro, eu já ensinei ele a fazer isso também. A gente ora, a gente agradece e eu boto a mão no negócio e falo, vamos, Benjamin, vamos orar. E ele, em nome de Jesus, e ele começa a falar, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor. E a gente consagra tudo. Por quê? Porque o mundo, ele é ruim, ele é mau. E a gente não conhece a intenção das pessoas. E agora eu queria falar para os pais aqui, para as mães. Mães, cuidado. Tenham muito cuidado com coisas que você assiste também. E deixa seu filho assistir na televisão, como desenho. Cuide. Não deixe o desenho solto. Por quê? Porque tem vezes que tem desenhos que a criança está ali assistindo, do nada, já passei por isso. O Benjamin assistindo um desenho de nada a ver, bem bobinho. Do nada aparece um demônio no desenho lá, dançando. E o Benjamin rindo. Ele era bem pequenininho. Aí o que tanto ele ri, mas era uma gargalhada estranha. Quando eu fui lá na sala e ver, era um demônio que estava na televisão. Eu, sangue de Jesus tem poder, sai daqui, seu demônio, em nome de Jesus, troquei. Aí eu já fico de olho. Tem o tal do Stitch. Gente, o Stitch, ele é um boneco de voodoo. O Stitch é um boneco de voodoo. Quantas crianças da idade do Benjamin, né? Tem muitas crianças aqui na igreja, que tem a roupa do Stitch, que tem brinquedo do Stitch. O Stitch é um boneco do voodoo, de voodoo. O filme todo é consagrado. Então, a gente tem que prestar atenção. Cuide dos personagens que estão em alta. Então, não coloque esses personagens, primeiro pesquisa, vá pesquisar. Então, tem muitas coisas que o Benjamin, por ser criança, ele, mamãe, eu quero aquilo. Não. E eu explico o porquê ou não. Porque ele quer a explicação do nome. Eu falei, então senta que tu vai ouvir. E aí eu falo para ele, porque é assim, assim, assim. Então, assim, existem práticas, objetos, coisas que às vezes está na nossa casa e a gente fala assim, mas não tem nada de mal. Gente, ore, consagre. Se você sabe que não é de Deus, não tenha. Em nome de Jesus, o seu lar, ele é sagrado, a sua casa é sagrada. Amém? E por último, quarto, use a sua armadura de proteção. Essa semana nós falamos no grupo de vida sobre a palavra de Deus ser como uma roupa. Quantos estavam no grupo de vida? Ouviram essa palavra? Que a gente tem que vestir a palavra de Deus como uma roupa, né? E aqui Paulo ele vai reforçar isso. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quantos aqui querem permanecer inabaláveis? Gente, eu vou perguntar de novo, por favor, em nome de Jesus. Quantos aqui querem permanecer inabaláveis? Amém. Então a gente tem que tomar a armadura de Deus sobre a nossa vida. E isso é cobertura espiritual, é a gente se proteger. E pode passar para o próximo. Como que a gente se protege na prática? A Bíblia fala qual é essa armadura. Existe uma armadura completa que a gente precisa todos os dias orar e falar, Senhor, eu tomo sobre mim os cintos.
A Bíblia fala do cinto. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto da verdade. O cinto é algo que ajusta a nossa roupa. Não deixa a roupa cair. Não deixa a vergonha aparecer. Ele se ajusta ao nosso corpo. Ele arruma a roupa ao nosso corpo. Então, isso significa que são valores firmados na palavra. Os nossos valores, eles têm que estar firmados na palavra. Não é o meu achismo. Não é o eu acho. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Não, a Bíblia é o nosso manual. Então a gente tem que estar firmado nessa verdade. Esse é o cinto da verdade. Outra proteção, a couraça da justiça. Efésios 6,14 diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça, aqui está como escolhas corretas. Escolher correto não é escolher o que é bom só para mim. Não é bom só para um lado. Escolha correta é escolher o que Deus escolhe. É o que agrada ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas. E se a gente quer amar o Senhor acima de todas as coisas, a gente precisa escolher o que agrada ao Senhor. Amém? Próximo. As sandálias do Evangelho da Paz. Ali está dizendo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar prontos a qualquer momento para compartilhar as boas novas. E o Evangelho, gente, ele já diz, ele é da paz, ele não é da guerra, não é da força do braço. Quem convence não é nós, quem convence é o Espírito Santo. E as pessoas, elas vão ser convencidas, não por nosso muito falar, não, gente, né? Ficar falando, não. Elas estão nos observando. Já foi falado isso também aqui. A gente acha que não, mas tem gente te olhando. Gente olhando o seu jeito de ser. Gente observando você. E não é para te trazer medo, constrangimento, não. Ai, meu Deus, não quero que as pessoas fiquem me reparando. Não, é porque elas precisam ver Cristo em você. E você precisa estar preparado para levar esse evangelho para as pessoas, para os de dentro e para os de fora da sua família. Escudo da fé. Aqui Paulo fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé é a confiança das setas do inimigo. O inimigo, ele existe? Existe. Mas se a gente tem o escudo da fé, eu creio que nenhuma seta, nenhuma praga chegará na nossa casa. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra as nossas vidas, amém? E isso é fé, é a gente tomar a palavra. Olha como é importante, uma coisa está ligada à outra. Eu me visto da palavra, me revisto da palavra. Eu sei que ela é a verdade. E por mais que o diabo se levante, ele se levanta para cair. Em nome de Jesus, porque eu tenho fé. A palavra diz que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que ter fé naquilo que o Senhor fala. Se Deus falou, está falado. Então eu falo assim, eu não vou ficar duvidando, eu não vou ficar pensando um monte de besteira, eu não vou ficar duvidando da palavra de Deus, eu confio na palavra de Deus, pronto, acabou. E a gente não pode dar espaço para dúvida. Em nome de Jesus. E, por último, oração e súplica. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Oração, gente, cobertura espiritual diária. Oração. Oração. Eu amo falar sobre a oração. Nunca preguei só sobre a oração. Mas, se tem uma coisa que é fundamental, é a gente orar. Orar. Jovens, vocês oram, jovens? Vocês gostam de orar? Amém? Só a Vitória falou amém. A Vitória gosta de orar. Vocês gostam de orar, gente? Vocês têm que orar muito. Desde a hora que vocês acordam. Ai, você está na faculdade, você tem um negócio difícil. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho ensinado o Benjamin. Benjamin fala, mãe, tem coisas que eu não sei. Eu falo, então você vai orar, porque é o Senhor que ensina. É o Senhor que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Aí, às vezes, ele consegue, ele fala, Jesus me ajudou, Jesus me ajudou. Eu falo, tá vendo? É Jesus que ajuda. Então, Jesus ajuda vocês naquela matéria difícil. Você tem alguma coisa difícil na sua vida? Ah, eu não sei, sei lá, eu não sei dirigir. Eu nunca aprendi. Gente, eu tirei carteira e eu passei de primeira. Mas eu tinha muito medo. Eu fiquei 3 meses com o carro parado dentro de casa, até que um dia eu criei vergonha na cara. Eu falei, peraí, eu estou indo a pé, debaixo de chuva, com violão nas costas, com mochila, meu carro está lá parado, porque eu tenho medo. Eu falei,
Eu falei, que palhaçada é essa? Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E aí eu entrava no carro me tremendo inteiro, me tremendo. Senhor, por favor, o Senhor dizia, eu ia com medo mesmo, ia. O Senhor diz, aí passava o cachorro na minha frente, eu dava a volta na quadra, e assim eu fui perdendo o medo. Aí eu ia pedindo para minha mãe olhar para o lado direito, enquanto eu olhava só para o lado esquerdo, eu não sabia olhar retrovisor. Eu falava, mãe, olha para o lado direito, me avisa aí. Quando eu vi, ela estava tirando o selfie dentro do carro. Mãe, me ajuda. Então, assim, Deus ajuda. Então, a gente precisa orar em todo o tempo todo, acordando no Espírito, o tempo todo fazendo as coisas. A gente já falou bastante sobre isso aqui. E o próximo slide, por favor. Se tivermos a consciência, gente, diária, de nos revestirmos dessas armas espirituais, sabe qual vai ser a consequência disso? Os nossos muros serão reparados. Amém? Amém, gente? Então, eu quero deixar essa palavra. Estamos terminando, gente. Não acabou, só falta agora a conclusão. Essa armadura, lembra de Efésios 6? Isso não é todo dia que eu lembro, mas o tempo todo ali, principalmente aqui, ó, o capacete da salvação. A nossa mente é atacada diariamente. Nossas emoções são atacadas diariamente. Então, a gente não vence com o nosso conhecimento e intelecto humano, a gente vence com o poder do Senhor. Então, eu boto a mão na cabeça e eu falo, Senhor, Deus, esses pensamentos estão mais fortes do que eu, me ajuda. Senhor, renova a minha mente. Renova, Senhor. O que eu estou sentindo não está legal. O que eu estou sentindo agora tá ruim, está me deixando mal, está me deixando para baixo, está me entristecendo. Senhor, e eu vou para Jesus. Gente, nós temos um Deus que nós temos livre acesso a Ele. Toda hora, todo dia, nós precisamos usar essas armas espirituais. Amém? Próximo. Aqui fala que o muro, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elu, em 52 dias. E eu estava fazendo uma pesquisa. Aproximadamente, Jerusalém ficou em ruínas quase, o teólogo, 150 anos, né? 150 anos. 150 anos tinha pessoas habitando ali. Em 150 anos se passaram, pessoas estavam ali vivendo num monte de ruínas. Como que vive assim? Sem muro, sem proteção, com miséria. Porque eles estavam numa miséria. Sabe por quê? A gente se acostuma. A gente se acostuma, às vezes, na nossa realidade. Não se acostume com o lar cheio de brigas. Não se acostume com o lar onde tem agressão física. Não se acostume com o lar onde tem falta de respeito. Levante-se você na sua casa em oração. Dobra o teu joelho pelas pessoas da tua família. Se coloque na brecha. Arrependa-se. Peça perdão por você, pela sua família. E a misericórdia do Senhor para alcançar a tua casa. Em nome de Jesus. Por muito tempo eu queria sempre que fosse o outro que fosse mudado. Mas as pessoas sempre me diziam, Deus quer usar primeiro você. Eu não queria eu queria que os outros mudassem. Então, se você está aqui, eu quero te dizer, Deus está falando com você nessa noite. Para você se levantar e você ser como Neemias, um reparador de brechas. Amém?